Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Que possamos então iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje começaremos o capítulo 17, Sede Perfeitos. Parece que vai ficando mais difícil a cada dia, né? Porque olha, perfeição. Mas vamos lá. Caracteres da perfeição. E aí o texto nos traz: desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Se a gente levar essa máxima ao pé da letra, a gente pode supor que a gente tem a condição que nós temos, né, condições de atingirmos essa perfeição absoluta. Só que isso não é possível. Por quê? Porque se a gente pudesse ser tão perfeito quanto Deus, isso nos igualaria a Deus. E é impossível a criatura ser tão perfeita quanto o Criador. Então, não podemos enxergar dessa forma, não é esse o conceito. Isso foi dito, mas a gente não pode esquecer. Jesus falava a homens que ele não entenderia uma questão mais desenvolvida, sabe? Teria que ser alguma coisa mais objetiva, mais dura e crua, digamos assim. Então ele falava com homens que não entenderiam essa questão. Então ele usava, né, de uma forma muito direta. Hoje nós já temos outro conhecimento, até porque lá atrás pode ser que fôssemos nós também. Só que de lá para cá a gente já alcançou um grau, né, de conhecimento que sim, hoje a gente já pode entender de forma mais explicada exatamente o que Jesus queria dizer, né? Então, hoje a gente não pode levar ao pé da letra, a gente tem que tirar o entendimento, a reflexão e entender o que exatamente o texto, as frases, as palavras de Jesus queriam dizer. E como esses homens, eles não tinham essa capacidade, então ele se limitava, nesse caso, ele se limitou a apresentar um modelo e dizer para se esforçarem a segui-lo, a atingi-lo. Mas então, em que consiste a perfeição? Jesus mesmo disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio e orai pelo que vos perseguem e caluniam. É forte, né? Porque assim, às vezes a gente tá lá querendo a pessoa e você tem que orar por ela, né? Fazer bem aquela pessoa que você sabe que não te suporta. É complicado, mas esse é o caminho para a perfeição. E assim, o que eu busco trazer para mim é um entendimento, antes de qualquer coisa, um entendimento interior, né? Porque eu costumo dizer o quê? Diante de situações, de questões. O que eu fizer, o que o outro faz, diz respeito ao outro. O que eu faço diz respeito a mim. Lógico que diante desse contexto aqui, do que se apresenta aqui, né? Fazei o bem ao que vos tem ódio e orai pelo que vos persegue e caluniam. Você não precisa, eu costumo dizer, adular e ficar, não é isso. Mas você vê, se você tem condições, porque o que eu faço diz respeito a mim. E até vou contar uma história aqui, porque se enquadra aqui. Esses dias uma pessoa me falou assim: nossa, Laine, eu fui em tal lugar, voltei ao meu trabalho, fui muito bem recebida e tal. As pessoas de fora ficaram me olhando torto, tipo assim, é porque é amiga da fulana, da ciclana. E eu também fiquei ressabiada com aquilo. Porém, uma dessas pessoas que estava olhando torto para ela estava precisando de ajuda. E ela se dispôs a ajudar. Ela falou assim: não, ela ainda disse que lembrou disso que eu falo, né? O que o outro faz diz respeito ao outro. O que eu faço diz respeito a mim.
E aí ela foi ajudar essa pessoa no que ela estava precisando. Então, olha que lindo, mesmo com o pé atrás, ela foi. Então não é para ficar lá adulando isso, eu te amo, e bajulando, mas é isso, a pessoa tá ali, tá precisando, você tem condições de fazer algo, vá e faça. Então isso é um exemplo muito vivo. E aí aquelas pessoas, né, que de repente falam mal da gente e tal, não precisa, assim, no sentido, exatamente, de ficar adulando, de trazer para convivência. Mas, Deus, o Senhor sabe que meu coração ainda não... Mas abençoa aquela pessoa, toma conta, ajuda ela a ser melhor, sabe? Então, é esse o conceito. Porque às vezes a gente acaba, ao invés de evoluindo, ao invés de buscar a perfeição, a gente acaba ficando mais para trás porque a gente acha que tem que ser, eu tenho que amar, eu tenho que amar, eu tenho que... E não é assim, gente, não é simplesmente eu tenho que amar, a gente sai amando. Não é assim. Nós não temos condições de fazer assim. Mas eu posso sim, de repente, fazer o bem, fazer uma oração. Deus, o Senhor sabe que o meu coração ainda tá, mas abençoa essa pessoa, abençoa. Você entende a diferença? Então isso vai ficando tão natural, vai quebrantando o nosso coração e isso vai se tornando um ato natural e mais fácil de caminhar em busca da perfeição. E aí isso nos mostra o quê? Que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Então você vê que quando a gente fala de caridade, eu já falei aqui N vezes, não é simplesmente eu pegar e dar algo material para a pessoa, dar um pão, dar um alimento, uma comida, enfim. Não. A caridade é muito mais que isso, tanto que diz aqui, na sua ampla acepção, mais ampla acepção. Ela implica a prática de todas as outras virtudes. Você entendeu? Então vamos buscar. O que é isso? Quais são as outras? E vamos, em que momento que eu posso estar aplicando isso? E aí vai ficando mais fácil. E antes de tudo, gente, a gente tem que procurar entender a gente mesma. A gente mesmo. Porque quando eu me entendo, quando eu volto para mim, não no modo egoísta, mas de conhecer, de que eu também às vezes falo mal dos outros, de que eu também às vezes odeio ou desgosto de alguém, então aí fica mais fácil de eu entender que o outro, sendo tão humano quanto eu sou, também tem essas questões. Então algo que eu tenho aprendido muito é isso, é voltar pra mim, não de modo egoísta, não isso, tipo, não quero nem saber dos outros, não, a entender a minha dor, a entender as minhas questões, os meus defeitos, porque aí eu sabendo que sou humano, sou frágil, tenho essas questões, o outro também, então eu tenho um cuidado maior para lidar com o outro. E aí, se a gente observa, né, que todos os vícios é resultado, e mesmo os mais simples defeitos, se a gente observar o resultado de todos os vícios, né, o que resulta de todos os vícios e até os mais simples defeitos, que é aí que eu tô dizendo que essa questão que é ser tratada com a gente, que eu sim sou vaidoso, orgulhoso, qual que é o outro aqui? Egoísta, enfim, N questões. Então eu observo que o outro tem, então eu tenho um cuidado maior, porque tudo isso, todo esse resultado da minha personalidade, qual que é a minha personalidade? Egoísta? Não que tem só o lado ruim, não é nada disso, gente, mas eu quero dizer que isso atrapalha, né, a caridade, executar a caridade. Então, se eu observar essa minha personalidade egoísta, vaidosa, que tem orgulhosa, entre tantas, isso enfraquece o ato da caridade, que automaticamente enfraquece a busca da perfeição. Eu falo a busca da perfeição porque o ser desperfeito é uma busca da perfeição, né? Então, é a busca. Estamos buscando. O orgulho, o egoísmo é a negação da caridade, gente. É a negação da caridade. E tudo que excita exageradamente
o sentimento de personalidade, isso do egoísmo, do orgulho, né? Atrapalha, enfraquece os princípios da verdadeira caridade, que é a benevolência, que são a benevolência, a indulgência, o sacrifício e o devotamento. Então, entenda que é tudo um conjunto. Não, eu preciso ter o entendimento, porque se eu olhar tudo a grosso modo, digamos assim, eu não vou sair do lugar. Eu vou achar que estou fazendo algo, mas aquilo tudo está sendo reprimido dentro de mim. E uma hora, bum, vem. E aí tudo que eu quis construir cai por terra. Então, vamos buscar nos entender. O que eu tô tendo aqui dentro? Qual é o tipo de sentimento? O que tá me atrapalhando a lidar melhor com o outro? E automaticamente lidando, fazendo a caridade, buscando a perfeição. Entende que é um caminho? E isso é muito legal. Isso é muito bom. Isso faz parte de nós, a gente tá aqui para isso. O amor do próximo estendido até o amor dos inimigos, não podendo aliar-se com nenhum defeito, contrário à caridade, é sempre por isso mesmo o indício de uma superioridade moral ou menor. Aí tudo vai depender do caminho que você está levando. Seguindo, do que resulta o grau de perfeição está na razão direta da extensão do amor ao próximo. E eu vou amar melhor o próximo me amando no sentido de conhecer os meus defeitos, as minhas fragilidades e sabendo que o outro tem as mesmas questões. Eis porque Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, lhes disse: sede logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Então, não adianta a gente querer ser igual agora, porque a gente não tem condições e a gente nunca vai se igualar a Deus. Porém, nós estamos no caminho. Então, siga o seu caminho. Busca identificar o que te atrapalha essa caminhada rumo à evolução, tá? Para ser caridoso, para ter evolução, identifica, identifica aí em você, tá bom? Raimundo Mariano Dias já tá todo vapor com os estudos. A Agenda Espírita Brasil também tem muito conteúdo bacana, não deixem de seguir. Porque tudo isso que a gente vai trazendo, a Agenda Espírita Brasil e Raimundo vai nos ajudando com seus conteúdos, com seus estudos, tá? E busquem leituras. Um beijo no seu coração, gratidão, fique com Deus. Beijos de luz!